Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que horário que você está assistindo esse vídeo aqui, mas seja qual for, você é muito bem-vindo aqui, beleza? E hoje, mais uma vez, nós vamos tirar uma palavra e vamos falar sobre a palavra. Vamos falar em cima da palavra e através da palavra poder trazer alguns exemplos aqui de como Deus tem agido na minha vida. E eu estava pensando antes de fazer o vídeo, né? E falei, cara, hoje eu vou falar sobre o quê? Eu falei, cara, eu vou falar sobre a minha vida, sobre as minhas experiências. Por quê, cara? Desde que eu me entendo por gente, eu não consigo enxergar nenhum momento que não tenha Deus na minha vida. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui vai ter a presença de Deus, tá? Então, isso conforta o meu coração e acredito que isso possa te ajudar de alguma forma também, com base nas experiências que eu já tive, beleza? Então, a gente já vai entrar lá, mas antes de mais nada, você que está chegando agora, curte, compartilha, comenta, manda no grupo da família, dos amigos. É importante você também seguir aqui, né? Você está conectado comigo para que você possa ali ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então é muito importante que você também esteja ali inscrito no canal. Então se inscreva, curta, comente, compartilhe para que isso possa chegar a mais pessoas e a gente possa aí levar uma palavra de conforto, uma palavra de confronto, uma palavra de direção dentro do que Deus tem para nossa vida, beleza? Mas é isso aí, galera. Então, bora pro vídeo. Eu vou tirar uma palavra aqui, como eu falei para vocês, o vídeo não é editado, eu simplesmente abro aqui, começo a gravar e Deus que vai preparando aí pra gente poder falar. Eu sempre oro antes, peço para Ele direcionar uma palavra que possa chegar até você e te ajudar de alguma forma no momento que você está vivendo. Então, bora para a palavra, beleza? Bom, a palavra que veio para mim hoje é um salmo, é o Salmo 27:1. Ele diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27:1. E esse salmo, ele fala muito sobre a questão dos momentos difíceis que a gente passa na vida, dos momentos escuros, dos momentos que a gente não enxerga saída, né? E é um salmo que traz luz, é um salmo que traz orientação, é um salmo que traz conforto, é um salmo que traz direção. Porque quando ele fala, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então, se Deus está contigo, quem estará contra você? Então, por mais que a gente está passando por momentos difíceis, por dificuldades, que muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes a gente não entende que aquilo é uma preparação, muitas vezes a gente não entende que Deus está colocando a gente em situações para que a gente possa ser forjado, para que a gente possa tá preparado para poder viver uma próxima fase. E, gente, todo o meu período, toda a minha vida, todo o meu crescimento, todo o meu desenvolvimento, eu não me lembro de um momento que eu cresci confortável. Eu não me lembro de nenhum momento em que eu cresci e estava tudo 100%. Não, cara, na verdade eu cresci nos momentos mais difíceis, nos momentos mais obscuros, nos momentos que eu mais me desesperei, nos momentos em que eu mais achei que, cara, não tinha mais saída. Quantas vezes eu achei que era um fim e na verdade era um começo. Então, toda essa experiência de vida que a gente vai tendo, a gente vai entendendo que, cara, para você crescer, para você se desenvolver, não tem como. Você vai passar por situações desconfortáveis, você vai passar por situações que vão te obrigar a você desenvolver habilidades que você não tem. E esses momentos de escuridão, esses momentos que você está dentro de uma caverna, que só está você com você mesmo, onde você está lá cheio de conflito, sua cabeça está bugada, você começa a pensar um monte de minhoca, você começa a se perder de você mesmo, cara. É um momento onde a palavra de Deus consegue trazer conforto para a nossa vida. Então, quando ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se Deus está comigo, não importa qual seja o processo que eu esteja vivendo, eu sei que é Ele que está permitindo que eu esteja naquele processo. Então, se é Ele que está permitindo, é para o meu bem.
Por mais que eu não entenda, por mais que eu tenha dificuldade, por mais que eu não tenha ali a capacidade de interpretar o que Deus está fazendo na minha vida naquele momento. Porque vamos combinar, gente, se Deus mostrasse para nós tudo que Ele vai fazer na nossa vida, a gente nem acreditaria. A gente nem acreditaria. Então por isso que Ele vai colocando a gente no processo, a gente cresce, se desenvolve, Ele entrega mais. Aí processo, cresce, se desenvolve e entrega mais. E assim a gente vai avançando no nosso processo da vida, de crescimento, desenvolvimento, seja espiritual, seja pessoal, seja familiar, seja o que for. E assim, dentro desse processo de dificuldade, onde a gente está passando por situações que nós não... Porque a gente quer controlar tudo, né? Mas a gente não controla. Essa palavra, ela dá direção no sentido de que Deus está com a gente em qualquer momento, em fase boa, fase ruim, e que se aquilo está acontecendo é para o nosso bem, é para o nosso melhor, e que a palavra, ela é suficiente para poder fazer você continuar caminhando com fé. Que a fé é o quê? A fé é acreditar no que você não vê. Porque, cara, você caminhar quando você está enxergando tudo, quando está tudo, é uma coisa. Agora, você caminhar com a confiança, com a certeza de que Deus tem o melhor para a sua vida, mesmo nas situações mais adversas, é o que faz você fortalecer essa fé, porque você está acreditando no que você não vê. Mas ter fé é a certeza de que Deus tem o melhor para você e de que vai acontecer. Vai acontecer. Então não sei qual momento que você está passando hoje. Cara, talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento de dúvida, um momento de questionamentos, um momento de decisões. E tudo isso que está aí está mexendo com você. Mas está mexendo e é para o teu bem. Por mais que você não entenda, por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, é Deus cuidando de você a todo tempo. Ele está ali ajustando no detalhe, Ele está fazendo com que você se desenvolva de uma forma que você consiga avançar para a próxima etapa. Ele está colocando você às vezes em situações para fazer você ter humildade no seu coração, para você quebrar seu ego, entendeu? Para você poder olhar para dentro de você, para você olhar ao seu redor, para você poder olhar para sua família, para as pessoas. Então Deus está te preparando. E é engraçado, né? Porque quando a gente vai pedir para Deus, a gente vai lá e fala: Deus, me dá sabedoria para lidar com as situações da vida. Você acha que Ele vai fazer assim, ó? Deus sabedoria. Não, Ele vai te colocar um monte de situações, onde essas situações vão te obrigar a ser um cara sábio. Ah, Deus, eu quero desenvolver paciência. Ele vai colocar um monte de BO na sua vida, cara. Para quê? Para você aprender a desenvolver a paciência em cima disso. Não tem como você se desenvolver nesses pontos que você quer se você não passar por esse processo. Então, eu não sei qual processo você está vivendo, mas eu sei, cara, que talvez o seu processo seja algo simples para quem está do seu lado, mas para você não é. Para você é extremamente desafiante na fase que você está. E está tudo certo. A questão é, nos momentos mais difíceis, mais obscuros, quando você está sendo mais desafiado, Deus está ali. Por mais que você não entenda. E às vezes a gente tem o hábito de colocar a culpa no inimigo, né? Não, que é o inimigo, não sei o que, é o fracasso. E cara, tem situações que realmente são, mas na maioria das vezes é a gente que não tem capacidade de poder lidar com as situações, de lidar com tudo que está acontecendo ao nosso redor, e aí automaticamente a gente titubeia, né? Então o que faz a gente se sustentar, se manter de pé, continuar caminhando, apesar de qualquer situação, é a gente estar linkado, confiando na palavra e no que Deus tem para nós. E aí tem um complemento que fala da palavra, né? Que fala assim: para alcançar uma bênção, a sua esperança tem que ser maior que o seu medo. Por isso, ao invés de ficar ansioso e preocupado, apenas confie. Eu vou ler de novo. Para alcançar uma bênção, a sua esperança tem que ser maior que o seu medo. Por isso, ao invés de ficar ansioso e preocupado, apenas confie. Então, para você alcançar a bênção de muitas coisas que você quer, mas não enxerga como, você precisa ter fé, confiar e saber que Deus vai colocar você nesse caminho para que você possa realizar as coisas que você deseja. Só que os planos que Deus tem para nós, eles são muito maiores do que os nossos. E a gente precisa ter a certeza disso.
Por quê? Porque nós somos muito pequenos. Ó, Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Criador de tudo. E Ele sabe o que é melhor para você, por mais que você não entenda o momento que você está passando. Então, independentemente do momento que você está passando, fique firme. Desejo que essa palavra chegue em você num bom momento, que você possa olhar para essa palavra e entender que Deus está contigo e entender que Ele quer o melhor para a sua vida. E a bênção vai chegar, só que a sua esperança tem que ser maior que o seu medo. Então, se faça essa pergunta: hoje eu estou sendo liderado pelos meus medos ou pelos meus sonhos? Durante muito tempo, eu tenho sido liderado pelos meus medos. E eu decidi ser liderado pelos meus sonhos. E isso, galera, é uma decisão diária. Ó, você decide hoje, amanhã começa a acontecer um caos, a vida fica uma loucura, você precisa decidir de novo. Aí você decide de novo, é a cada minuto, é a cada momento, não tem como. A todo momento você vai precisar decidir, olhar pelo olhar da fé e não pelo olhar lógico, porque se você olhar pelo olhar lógico, a gente não alcança. Então tem que olhar pelo olhar da fé. Entender que para alcançar essa bênção você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa entender que a sua bênção ela vai acontecer, mas você não pode ser liderado pelos seus medos. Então comenta aqui embaixo, me diz se você tem sido liderado pelos seus medos ou pelos seus sonhos. Se você está sendo liderado pelos seus medos, muda agora, decida liderar pelos seus sonhos. Decida ser liderado pelos seus sonhos. Só que você tem que entender que você vai decidir isso agora. Depois do almoço você vai ter que decidir de novo. À noite você vai ter que decidir de novo. Amanhã você vai ter que decidir de novo. Então é uma decisão frequente de você ter esse olhar de fé e ser liderado pelos seus sonhos, pelo que você quer construir, confiando que Deus tem o melhor para a tua vida. Confiando que Deus tem o melhor para a tua vida. Então assim, galera, como eu trabalho com vendas, em vários momentos da minha vida, eu passei por situações, cara, muito difíceis. E aprendi com a minha liderança sobre essa questão de você ter um olhar lógico e de você ter um olhar que é o olhar da fé, o olhar da esperança. Se você olhar pelo olhar lógico, às vezes você está lá num processo de venda, onde você não tem mais atendimentos para fazer, você não vai conseguir sair dali, você fala, meu Deus, não vou conseguir entregar minha meta, não vou conseguir fazer. E aí você coloca o olhar da fé e acredita até o último minuto, cara, coisas incríveis acontecem. Por quê? Porque você está ali, você não desiste, você continua, você caminha. Aí o que acontece? A hora que você está lá no processo, você está lá 11h59 da noite, aí o que acontece? Uma pessoa te liga, ó, queria fazer, como é que é isso? Você manda uma mensagem, ó, estava no trabalho, não consegui, mas agora dá para falar. E aí, de repente, através da fé que você teve e ter acreditado até o último minuto, o que acontece? Vai lá e acontece. Então, ontem, por exemplo, cara, eu estava lá com 8 atendimentos na minha agenda. Cara, 8 atendimentos é atendimento. E aí falei, cara, eu vou fazer um dia incrível, vou arrebentar, não sei o que. Fiz 2 atendimentos, não fiz as vendas. E depois dos outros, cara, desistiu, deu balão, não consegui falar com as pessoas. Aí sabe o que aconteceu? No último minuto eu pensei, vou desistir, cara. Mais um dia. Falei, não vou desistir. Aí eu decidi olhar pelo olhar da fé. Peguei o telefone, comecei a ligar de novo. Uma ligação, o cara me atendeu. Ele falou, cara, eu tenho interesse. Eu puxei ele na hora, conectei com ele por vídeo e fiz uma venda para ele. Então assim, se eu tivesse olhado pelo meu olhar lógico, eu não teria feito essa venda. Eu estava olhando ali pelo olhar da fé. Só que eu fui confrontado e o caminho que me deram foi para eu desistir. E aí eu falei, não, cara, eu vou persistir, eu vou continuar ligando, porque na pior das hipóteses eu vou montar uma agenda boa para amanhã e eu vou virar esse jogo. Então dentro desse processo, gente, vem a palavra de encontro que eu tirei hoje. Então isso não é sobre vocês, isso é sobre nós. Porque quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para quem? Estou falando para mim primeiro. Então quando eu estou falando para mim, ó, a reunião é para mim, ó, o vídeo é para mim. E como uma consequência, isso impacta vocês. E aí eu tiro uma palavra para falar para vocês hoje e aconteceu essa situação comigo ontem. Então você entende que a decisão é diária, a todo momento? Então eu vou finalizar aqui, galera, com vocês, fazendo a leitura novamente, tá? Para que isso possa entrar no seu coração e possa te ajudar de alguma forma no momento que você está vivendo, tá? Então lembre-se, primeiro, decida ser liderado pelos seus sonhos, não ser liderado pelos seus medos, tá? Porque, cara, você vai colocar o sonho, você vai fazer, quando você é liderado pelos seus sonhos, você faz aquela ligação a mais, você faz aquele contato a mais.
Eu estou falando do meu trabalho, mas você vai adaptar isso dentro do que tu faz da sua vida, seja na sua vida pessoal, profissional, eu não sei, sua vida pessoal, profissional, seja o que for, você vai conseguir adequar isso, entendeu? Então, primeiro ponto é esse, você ser liderado ali pelos seus sonhos. O segundo, cara, decida olhar pelo olhar da fé. Acreditar que Deus tem o melhor para você, mesmo quando as coisas não estão acontecendo da forma como você quer. Acredite, Deus tem o melhor para você. Ó, o olhar lógico é importante? É, mas ele não é suficiente, porque o que faz você ir além é o olhar da fé. E confiar que Deus está contigo te traz o quê? Conforto, no sentido de que Ele está cuidando das coisas. Mas isso te confronta para que você possa fazer o algo a mais, que pela lógica tu não faz. Você só faz pela fé. Eu dei esse exemplo do meu trabalho ontem, porque foi o que aconteceu ontem comigo. Então ali eu olhei com o olhar da fé, rompi e fui. E as coisas viraram, tá? Então eu não sei como é que você está aí no seu trabalho. E é muito louco, né? Porque de um atendimento, aí eu fiz esse um atendimento, aí através dele eu fiz conexões com outras pessoas do meio de convívio dele e comecei a respirar um oxigênio novo. Oxigênio novo. Então a palavra, gente, é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27:1. Para alcançar uma bênção, a sua esperança tem que ser maior que o seu medo. Por isso, ao invés de ficar ansioso e preocupado, apenas confie. Confie, galera. Deus tem o melhor para você. Digita aí, escreve para mim aí no comentário, fala: eu confio. Eu confio que Deus tem o melhor para mim. Eu tenho certeza que Deus está fazendo algo grandioso na sua vida. Tenho certeza que essa semana vai ser uma semana produtiva, uma semana de aprendizado, de crescimento, uma semana de milagres, se você decidir olhar com o olhar da fé. Porque o olhar da fé é o que faz você fazer o algo a mais. Beleza? Espero que essa palavra te ajude, chegue num momento que isso possa te dar uma orientação, um caminho, e que você entenda que não sou eu. Deus utiliza dos meios para poder chegar até você. Então eu desejo que essa palavra, essa experiência que eu tive ontem, que eu compartilhei com vocês aqui, possa te ajudar nesse momento que você está vivendo e que você possa fazer esse algo a mais, decidindo olhar pelo olhar da fé. Deus tem o melhor para a nossa vida, Deus é bom o tempo todo, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo conosco, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá? Um ótimo domingo, uma semana incrível, produtiva e uma semana cheia de realizações. Domingo que vem nós estamos aqui de novo com um vídeo, com uma palavra, para poder te ajudar de alguma forma, tá bom?